Oi pessoal, graça e paz. Sou o pastor Alexandre Gaona, da Igreja Presbiteriana de Cravinhos. Vem comigo para o estudo sobre o tema Nosso dever para com o bem, a virtude e o amor. A segunda consideração é mais complexa, pois diz respeito ao modo como temos vivenciado a vida cristã. Sim, somos incapazes ao exercício perfeito da vontade, o livre-arbítrio, por causa do pecado que opera em nós, nos impedindo, por sua força, a plena conformidade da vida com a vontade de Deus. E aí você diz, eu sabia. Viu por que não vivo querendo o que Deus quer? Eu não posso, o pecado não deixa. Antes de afirmar tal erro, considere que, segundo ensinam as Escrituras, Deus não nos deixou à mercê desta força maléfica do pecado, sem que nos desse condições de obedecê-lo. A Bíblia ensina que Deus age por nós e em nós, de modo a podermos viver sua vontade. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus nos dá capacidade para vencer a luta contra o pecado e se dispor a viver segundo a sua vontade. Apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 6, versículo 12, versículo 14. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Isso acontece porque Deus derramou sua graça sobre nós por meio do seu Espírito Santo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Sobre isto, diz a segunda confissão helvética. É uma das confissões reformadas que foram escritas séculos XVI, séculos XVII. Quais são os poderes dos regenerados e de que modo é livre o seu arbítrio? Finalmente, devemos ver se os regenerados têm e até que ponto têm livre arbítrio. Na regeneração, o entendimento é iluminado pelo Espírito Santo, para que compreenda os mistérios e a vontade de Deus. E a própria vontade não é somente mudada pelo Espírito, mas é também equipado com poderes, de modo que ela espontaneamente deseje o bem e seja capaz de praticá-la. Romanos 8, 1 seguintes. Se não concedemos isso, negaremos a liberdade cristã e introduziremos uma servidão geral. Mas também o profeta registra o que Deus diz. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Jeremias 31, 33, Ezequiel 36, 26 e seguintes. E o Senhor também diz no Evangelho, se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. João 8,36. E Paulo também escreve aos Filipenses, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Filipenses 1,29. E outra vez, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Versículo 6. E ainda, Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Os regenerados operam não só passiva, mas ativamente. Entretanto, ensinamos que há duas coisas a serem observadas. Primeiro, que os regenerados, na sua eleição e operação, não agem só passiva, mas ativamente. São levados por Deus a fazer por si mesmos o que fazem. Agostinho muito bem afirma que Deus é nosso ajudador, mas ninguém pode ser ajudado senão aquele que faz alguma coisa. Os maniqueus despojavam um homem de toda ação e o faziam semelhante a uma pedra ou a um pedaço de pau. O livre-arbítrio é fraco nos regenerados. Segundo, nos regenerados permanece a fraqueza. Desde que o pecado permanece em nós e nos regenerados a carne luta contra o espírito até o fim de nossa vida, eles não conseguem realizar livremente tudo o que planejaram. Isso é confirmado pelo apóstolo em Romanos 7 e Gálatas 5. Portanto, é fraco em nós o livre-arbítrio por causa dos remanescentes do velho Adão e da corrupção humana inata que permanece em nós até o fim de nossa vida. Entretanto, desde que os poderes da carne e os remanescentes do velho homem não são tão eficazes que extingam totalmente a operação do Espírito, os fiéis são por isso considerados livres, mas de modo tal que reconhecem a própria fraqueza e não se gloriam de modo algum em seu livre arbítrio. Os fiéis devem ter sempre em mente o que Agostinho tantas vezes inculca, segundo o apóstolo. O que tendes que não recebestes, se pois o recebestes, por que vos vangloriais como se não fosses um dom? A isso ele acrescenta que aquilo que planejamos não acontece imediatamente, pois os resultados das coisas estão nas mãos de Deus. Esta é a razão porque Paulo ora ao Senhor para promover sua viagem, Romanos 1:10. E esta também é a razão pela qual o livre-arbítrio é fraco. Voltando à questão do que alguém poderia usar como argumento para se explicar por que não está vivendo segundo a vontade de Deus, isto é, o discurso, eu quero, mas não consigo. Vemos o erro desta afirmativa no fato de que as Escrituras ensinam que Deus nos capacita a obedecê-lo, pelo auxílio do seu Espírito Santo, que graciosamente ele nos deu. Mas como isso pode se tornar fato? O que é preciso para que o Espírito de Deus haja em nós e vivamos segundo a vontade de Deus? Olha, essa palavra é para os regenerados. É para os verdadeiros filhos e filhas de Deus que estamos dirigindo estas palavras. Como regenerados, cabe-nos agora ser cheios do Espírito Santo e assim ser guiados por ele. Por quê aos regenerados, então somente a eles? Porque só os que nasceram de novo, que foram alcançados graciosamente por Cristo, seus escolhidos, por ele salvos, é que têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Então, somente os regenerados que têm o Espírito Santo,
que são habitação do Espírito Santo, que foram batizados no Espírito Santo, é que agora devem procurar ser cheios do Espírito Santo e assim ser guiados por ele. Então as palavras do apóstolo Paulo para os Efésios 5,18, palavras dirigidas aos crentes de Éfeso. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Também palavra aos crentes gálatas, não é ao mundo, não é a todas as pessoas, mas aos que foram regenerados. Palavra do apóstolo Paulo aos crentes gálatas. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Gálatas 5, 16, 17. Então, como crente, agraciado por Deus com seu Espírito Santo, e em condições de querer o seu querer, se lhe falta um modo de vida que reflita o dever de ser pessoa virtuosa e que faz o bem, o que talvez esteja lhe faltando seja a plenitude do Espírito Santo. Algo que sinaliza um fraco compromisso seu com a santificação e a consagração.